E o Personalidades de hoje está numa casa maravilhosa, de um casal, falta até palavras pra gente dizer. Por isso que eu vou entrevistá-los, eles mesmos vão contar essa história. Aliás, essa casa, diz o proprietário, que não é uma casa, é um museu. Eu vou falar aqui com o seu Valdemar Pacheco e a dona Olga Hilbe Pacheco. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem, obrigada. Faz quanto tempo vocês moram aqui no apartamento? Nós moramos aqui há cerca de 14 anos, né? 14 anos. Nós moramos na Getúlio Vargas, de frente ao colégio. Aí próximo à rádio. Numa casa? Numa casa. Nós morávamos numa casa. Pois é, e daí como é que é sair de uma casa e morar num apartamento? Mas a idade vai avançando e há tranquilidade, precisa de tranquilidade. E foi o que aconteceu, o apartamento fecha a porta, vai viajar, não tem problema nenhum. E nós tínhamos muitos filhos, então a nossa casa era uma casa grande e de repente ela começou a ficar vazia e silenciosa. Aí o Valdemar precisou de umas cirurgias, a gente morou na praia um tempo e quando foi para voltar, que a gente teve vontade de voltar, eu olhei para casa e disse, eu não vou ficar nesse casarão, eu quero um apartamento. E ele achava que não ia se dar no apartamento. Mas como sempre mulher é teimosa, eu acabei vencendo. E estamos aqui, né? Realmente foi uma tranquilidade. Eu não era muito adepto de apartamento a princípio, mas depois fui me habituando. A gente está livre de animais, de plantas, etc e tal. É uma vida tranquila. E mas como é que foi a infância de vocês? Onde é que o senhor nasceu? Eu nasci em Aranguá. A senhora também? E eu nasci em Uruçanga. Por casualidade, né? Porque meu pai já morava aqui em Araranguá e a minha mãe era professora, tinha vindo de Florianópolis e eles se conheceram aqui. Mas meu pai foi trabalhar em Uruçanga e aí quando quiseram casar, eles casaram em Uruçanga, fizeram os 2 casamentos civil e religioso lá, né? E eu e a minha irmã nascemos lá. Eu voltei com 4 anos, estou com 83, então praticamente sou araranguaense, né? Como é que foi a infância da senhora? A minha infância, eu acho assim, foi uma infância muito boa. Éramos só em 2 e o colégio que a minha mãe trabalhava e era o único da cidade, era quase na frente da nossa casa e a gente era muito paparicada por todo mundo, pelos parentes, por tudo, porque éramos só 2 meninas, né? Era uma infância alegre, com muitos natais, Páscoa, as festas todas assim eram comemoradas, porque meu pai era de origem alemã e ele adorava uma festa, uma reunião, né? E estudei aqui até os 10 anos de idade. Aí meu pai achou que eu tinha que estudar fora porque aqui só oferecia o curso complementar. E aí que eu fui para Florianópolis, onde fiquei 8 anos interna, vindo em casa nas férias, né? E me formei no Colégio Coração de Jesus de Florianópolis. Uma mocidade assim, uma adolescência também muito boa, passeando bastante. Em 47, com 16 anos, eu já fui para Rio, para Belo Horizonte de avião da Paner, que naquela época era assim uma coisa, né? Excepcional. Mas é que as irmãs do colégio onde eu estudei eram muito modernas, então nos ofereciam muitas opções e o meu pai sempre concordava. Quando ele não concordava, eu tinha o aval da minha avó. Que esperta. E eu ia da mesma maneira. Que interessante, dona Olga. Isso vem dos pais da senhora, assim, de querer que estude, vai morar fora, que querer que tenha uma cultura, um estudo. Eram os seus pais que preservavam muito? Eram meus muito pais. A minha mãe foi a primeira normalista daqui. Ela veio para cá com 21 anos, né? Quando Araranguá era minúsculo, quando ainda não tinha ainda nenhum grupo escolar, só uma escola isolada. E fez o nome aqui, porque tem uma escola com o nome dela, Isabel Flores Ibe, e tem uma rua também com o nome dela, né? E meu pai era tabelião, então ele achava assim que podia investir em nós, já que a minha mãe não podia ter mais filhos, né? Que ele devia investir em nós, que nós devíamos ter um pouco mais de estudo, quando a gente foi para o internato.
Eu aguentei os 8 anos, mas a minha irmã não. E o senhor, seu Valdemar, como é que foi a infância? Realmente foi uma infância muito boa, porque apesar de nós pertencermos a uma família humilde, todos tinham que trabalhar, inclusive eu como menor, mas naquela época se vivia muito fazendo artes na rua, em quintais e tal. Me recordo perfeitamente da época em que nós nos reunimos com funda, bodoque e fazíamos arruaças, mas tudo sem maldade. Uma infância muito boa, por sinal. Com pouca idade eu fui para Florianópolis estudar na escola industrial. Mas vocês já se conheciam? Não. Quando criança, não? Nós éramos praticamente vizinhos aqui em Araranguá. De vista, né? Mas não Só que a gente não tinha, assim, amizade, porque as irmãs dele eram mais velhas que eu. Exato. E eu saí muito cedo daqui, né? E depois acho que eu me encontrei com ele 1, 2 vezes em Florianópolis, mas também... Que coincidência, que interessante. Que interessante, né? E aí vocês estavam na mesma época em Florianópolis, não, então? Mas não foi lá ainda que nos conhecemos. Não, naquele tempo eu nem queria olhar para ele. Já vamos chegar lá. Quando eu voltei de Florianópolis, eu fui nomeado para trabalhar no Banco INCO, na época, o Banco Indústria e Comércio Santa Catarina, em Laguna. Onde lá trabalhei na Rádio Difusora de Laguna, junto com o Nelson Almeida, e transmiti da sacada da emissora o término da Segunda Guerra Mundial. Olha. Foi uma notícia bombástica. E depois disso eu voltei para Florianópolis, trabalhando no banco, e quando eu regressei, eu fui trabalhar no Banco INCO daqui, o Banco Indústria e Comércio, daqui de Araranguá, e coloquei a Rádio Araranguá, ZYT3, na época 1550 quilociclos, hoje é quilohertz, e no dia 9 de janeiro de 49. Às 10 da manhã. Às 10 da manhã, no prédio 1942 da Avenida 7 de Setembro, que é a antiga residência Ordoca Maciel, fica ao lado da lotérica ali perto do Banco Brasil para lá. E então, eu trabalhei no banco até um certo ponto, botei a rádio no ar, onde eu fiquei conhecendo de perto. Tá, daí vocês se conheceram por causa da rádio? Novela. Tá, mas foi na rádio? Foi Não, por a causa da gente novela? frequentava os mesmos lugares, né? A gente frequentava os mesmos lugares, o mesmo clube, mas naquela época havia as turmas, então as turmas não se misturavam. A turma dele era uma, a minha era outra turma. E de repente o Valdemar mesmo veio me convidar para participar de um radioteatro, que ele sabia que eu participava de radioteatro na Guarujá com a turma da União Estudantil Católica, né? Clarissa ela fazia o papel, e eu fazia o papel de Cláudia, né? E a novela, não sei como é o nome. Renuncia. Nossa! Vocês lembram de tudo? Exatamente. Daí então viemos a casar. Tá, não, mas peraí. Entre uma coisa e outra, não, teve um namoro. Daí como é que foi? Foi ali, vocês faziam ao vivo ou vocês gravavam? Faziam ao vivo. Ao vivo? Ao vivo, na época Ao não existia vivo, era gravador. tudo ao vivo. Em Era 49, de pé, com papelzinho na mão, a gente recebia antes para dar uma lida, dar uma entonação de voz e tudo mais, né? E os efeitos eram feitos também manualmente, como trovoada, chuva, vento, essas coisas todas, né? E empolgava assim o pessoal da cidade. Era muito engraçado porque todo mundo queria saber o que ia acontecer no outro capítulo. Claro. Era 2 vezes por semana. Como é que começou a ser esse amor? Foram os personagens primeiro que se apaixonaram ou foi vocês dois? Não, eu tinha um namorado e ele começou a pegar no meu pé, né? Como todo namorado. Porque o Valdemar te olha, o Valdemar tá te olhando. E ele tinha toda a razão. E eu não olhava, porque
Eu não tinha simpatia por ele. Naquela época eu não tinha simpatia nenhuma. Sim. Aí eu comecei a olhar para ver se ele me olhava, né? Mas naquele tempo era assim, só um flerte. Pra Claro. gente conversar era uma coisa Exato, muito exato. difícil, né? E eu fui passar umas férias em Porto Alegre e quando eu cheguei, briguei com o namorado definitivo. Ele disse que ia me prender, que não ia me deixar mais, isso, aquilo lá. E eu não era muito, como não sou até hoje, assim, muito de me Se deixar aprender. aquietar, deixar perder. E fiquei em casa. Domingo a gente ia à missa, mas era em traje de gala, como a gente hoje vai para um baile. Era roupa muito bonita, sapato do último tipo, bolsa do último tipo, né? Tudo que a gente trazia de Florianópolis, as meninas daqui odiavam, né? Porque a gente tinha sempre as coisas melhores e mais bonitas. E ele me encontrou na esquina, ali na esquina do prédio do Almeida. Ele perguntou: onde é que tu vais? Deu bom dia, claro, né? Eu disse: eu vou à missa, posso ir contigo? Pode. E aí começou. E casamos um ano depois. Que a minha mãe era assim, esse negócio de namoro dentro de casa não dá, né? Porque aqui se vocês querem casar, casem. Ou tu vais pro Rio passear, ou tu vais te preparar e vai te casar. Escolhe. Eu escolhi casar e tô aqui. E daí os filhos vieram. Quantos filhos são? 10. 10. Eu quis família grande porque eu só tinha uma irmã e eu achava pois muito é. triste. E eu perdi essa irmã ainda já há 20 anos, né? Então eu era praticamente sozinha e eu achava assim tão triste a gente ser só, não ter uma companhia. E naquela época a gente tinha que sair acompanhada, o pai muitas vezes não estava com muita vontade e era obrigada a ir por causa da gente. Eu disse: quando eu casar eu vou querer uma família grande. E eu realmente tive, né? E aí a senhora começou a trabalhar como professora depois? Quando eu namorei com ele eu já era professora. Eu tinha assumido no Castro Alves no dia 16 de fevereiro de 49, né? Trabalhei 30 anos. E como é que a senhora deu conta de ter 10 filhos e trabalhar como professora? Eu não dou conta com um. É verdade. Eu acho assim que naquela época as opções das crianças eram muito poucas. Então eles tinham horário de dormir. 8h30 já estava todo mundo de pijaminha, quem queria comer alguma coisa ia comer alguma coisa. Às 9 todos na cama, a gente rezava, lia uma história para eles e eles ficavam ali até dormir, ninguém saía dali. Era sagrado, né? Cada um tinha a sua bonequinha, o seu brinquedo, mas não era assim esse exagero que tem hoje, nem eram eletrônicos e nem nada, né? E eu também tinha meu pai e a minha mãe perto, que já estavam aposentados. Qualquer coisa eu gritava: mãe, a empregada não veio, mãe. E lá ia eu para a escola e ela que se virasse. Tinha empregada mesmo que fim de semana, para a gente passar mais descansada, ela pegava 2, 3, ia para casa passar o sábado e levava eles juntos, né? E eles adoravam. O Quito era um que de vez em quando ia lá para casa da Marlene. Tive muito boas empregadas. Tenho que agradecer a elas também e reconhecer assim o quanto elas foram importantes na minha vida, né? As crianças estavam crescendo, o senhor continuava trabalhando no banco e na rádio? Não, eu assumi o cartório do Rio Civil. E com 47 anos. Registrei muita gente, casei muita gente em Aranaguá. Até hoje ainda tem aquelas passagens jocosas. O cara disse: tu me deve me casasse, ainda me cobrasse. Eu quero meu dinheiro de volta. Aí eu digo: bom, o que acontece é que quando eu fiz o casamento, eu dava o certificado de segurança. Agora vocês é que violaram. Tem um mundo de gente conhecida aí. Foi uma profissão muito, muito gratificante, sabe? Que a gente casou muita gente, registrou muita gente e ficou conhecido na cidade. Mas a minha paixão ainda continua sendo, desde a época até agora, é o rádio. Que interessante. Eu não posso ficar sem o rádio na cabeceira. Escuto o rádio de ponta a ponta.
quando a Rádio Araranguá entra em conexão com a Bandeirante, eu já procuro outra estação e dou um jeito. Mas o rádio, para mim, foi muito gratificante porque, além de eu ser o primeiro locutor da emissora, eu acompanhava o André Martins, no seu programa André Martins e a Saudade. Então fazia Que era o que, de música? Rememorava, fazia um soneto. Como é que o senhor se envolveu com a rádio, com a comunicação? Olha, desde pequeno, quando eu morei, eu tive na casa da minha irmã, que morava em Tubarão, eu parei lá uns 10 dias com ela, a irmã mais velha. Eu ia para trás do tanque e imitava a locução. Era uma verdadeira vocação. Eu cheguei a ser convidado para trabalhar na Rádio Guarujá e deixei de trabalhar na Guarujá porque tinha que passar umas férias em Porto Alegre. Então eu optei pelas férias, não pela Guarujá. O Dib Xerém entrou no meu lugar, foi até prefeito de Florianópolis. É verdade. Mas não me arrependo não, porque naquela época o amadorismo perdurava. Hoje não, hoje é pago, a atividade radiofônica é paga, mas na época era amadorismo, puro e simples. O senhor sempre teve a voz bonita, assim? Talvez isso tenha influenciado, não? Não, sempre teve a voz assim. A voz bonita, eu nunca mudei a voz, não. E apresentava programas de auditório também. Domingo à tarde a gente tinha matinê. Cine Rock. No antigo Cine Rock, que hoje é HS, parece. Aquele prédio ali. Apresentei programa de auditório. Tinha meninas hoje casadas, com família formada, de que eram tão pequenininhas que eu botava no colo para alcançar o microfone de pedestal. Mas era para rádio daí? Para rádio, sim. Era para rádio e o cinema ficava cheio, porque não se tinha outra opção. Então a opção era assistir os calouros no Cine Rocks. Ia todo mundo, senhores, senhoras, crianças. Era uma festa, né? Mas eu acho que se tivesse hoje, eu acho que ia ter público. Se tivesse um programa ao vivo, de auditório nosso, imagina! Eu também trabalhei em radioteatro, aliás, em teatro, aqui no Murialdo, Colégio Murialdo. Eu fiz 3 peças. A primeira peça eu fiz o papel de São Francisco de Assis. E na terceira peça terminei como um bêbado camurdá. Começou bem, terminou mal. Comecei bem, terminei mal. Mas tinha uma equipe boa que participava do teatro. Tinha um padre ali que era o espetáculo, Padre Eugênio. Era um espetáculo. E eu me empolguei também pelo teatro, fizemos 3 peças. O senhor falou em São Francisco e eu percebi na chegada aqui que tem uma imagem de São Francisco já na porta, na entrada, e tem várias imagens aqui em cima também de São Francisco. Como começou isso? Por que São Francisco está tão presente na vida de vocês? Eu sempre gostei muito de São Francisco, sempre achei a vida dele assim, uma vida iluminada, que dá muito exemplo para todo mundo sobre a caridade, sobre a humildade. E de repente eu me encantei em comprar São Francisco. Realmente o primeiro, quem me mandou foi o meu filho mais velho, que já faleceu. Ele andou no Nordeste e me mandou um São Francisco de barro, sem pintura. Aí o vento teve a bondade de levar a cortina, derrubar o São Francisco e quebrar. Eu fiquei assim, com muita paixão. E pedi para um amigo também lá do Nordeste, um pintor, para ele me mandar um São Francisco. E ele me mandou. E daí em diante eu comecei a comprar. Eu vi um São Francisco bonito, que desse de eu comprar, eu comprava. Né? Então eu já tenho assim uns 15 mais ou menos. É verdade. Mas eu sou mais aficionada nas corujas. Que interessante. E por quê? Por causa de ser professora? Conhecimento? Não. As corujas entraram na minha vida pelo Alexandre. Ele tinha uns 9, 10 anos, não sei se foi aniversário, Dia das Mães. Ele foi comprar um presente para mim e a Yolanda Bertoncini, que trabalhava na Casa Cometa, mostrou para ele 2 corujinhas e disse: leva para tua mãe essas 2 corujinhas que ela vai gostar. E realmente eu gostei. Tenho até hoje as 2, né?
Aí quem chegava lá em casa dizia assim: Olga, para tu teres sorte, tu tens que ter 7 corujas, mas as corujas têm que ser ganhas. Então eu comecei para os filhos, ó, quem viajar me traz uma coruja. Aí me trouxeram demais, eu devo ter umas 300 mais ou menos. Não! Olha lá, se não ultrapassar Onde é que elas Tem estão? em caixa, tem Por aí, em depois tudo tu vai quanto é ver. lugar. De vez em quando a minha casa é só coruja. Aí eu canso do visual, eu tiro e boto outra coisa, deixo uma ou outra só, atrás né? ali, uma coruja. Ah, é Mas tem verdade. corujas eu muito percebi. lindas. Que interessante. E o senhor teve alguma, durante assim, toda essa trajetória, alguma mania ou uma coleção, uma paixão, assim? Eu? É. Não, eu apenas me dediquei a jogo de carta esportivamente, tinha os meus amigos que jogavam lá na casa da praia e aqui também. Tinha uns parceiros fixos que jogávamos toda noite, exceção feita ao fim de semana, que cada um tinha o seu programa. Mas de segunda a sexta-feira nós nos reunimos aqui permanentemente, Dr. Davi, Dr. Leopoldino e o Valdomiro do Picolé. E o que vocês jogavam? Uma canastra. Canastra. Mas era acerrada, não valia nada. Mas Ah, é? Pra pegar, né? Tá valendo. De vez em quando me levantava lá do computador e ia correndo. Foi que houve? O Valdomiro e o Leopoldino brigando. Eu digo, ai, eu não acredito. Eu não batiam na mesa, Boa, gritavam. bom Eu digo, parceiro, meu bom parceiro. Deus do céu, que foi que houve? Perderam dinheiro? Não. Era o Leopoldino com Valdomiro. filho do Chico, com o Valdomiro, e o Valdemar com o Davi. Mas não trocava? não, Não, eram sempre Era os mesmos. acirrado. Cada um sabia o que o outro fazia, assim, por trás Já- dos bastidores. Já tinha as táticas. Já. Dona Olga, quem a senhora lembra assim que foram amigas da sua vida, assim? Tanto da adolescência, da infância, já professora, as suas amigas, assim. Eu tenho as minhas amigas de colégio que nós nos encontramos até hoje, né? Que As legal. estão ainda vivas. Nos 50 anos de formatura foram todas. Né? Todas estavam presentes. Foi uma coisa assim muito gratificante. E aqui em Araranguá, as minhas amizades era a Dona Zezinha, que eu senti muita perda dela, assim, até hoje. A Rosário, que era minha vizinha, né? A Sônia, as professoras, de uma maneira geral, a Dalzisa, a Zoe, que eu gosto muito também, da Dalzisa também. As colegas de magistério todas, assim, nós éramos muito unidas, estávamos sempre prontas para o que desse, viesse, podiam nos chamar a hora que fosse, nós não tínhamos horário. Quando nós abraçamos o magistério, nós abraçamos com muito amor. Se eu tivesse que voltar, eu ia ser professora novamente. Eu já fui, assim, muito homenageada como professora. Eu não sei se eu mereço tanta homenagem, mas eu fico muito feliz de, na minha idade, ainda ser lembrada. E os seus amigos, seus companheiros, além dos de canastra? Eu morei em Florianópolis, na Vidal Ramos 56, uma pensão da Dona Iaiá. Nós morávamos em 5 rapazes. E, inclusive, o Epitácio Bittencourt chegou a ser governador do estado. Era presidente da Assembleia e assumiu a governadoria. Era muito meu amigo. Entre os muitos que eu tinha lá em Florianópolis. Abel Capela, que hoje é nome de rua em Florianópolis, também é meu amigo. Eu fiz uma amizade muito boa em Florianópolis. E lamentei profundamente a morte do Epitácio, morreu prematuramente. Que aquele que realmente ele se apegava muito a mim e reciprocamente nos damos muito bem. Aqui hoje eu tenho dentro do fórum, eu trabalhei muito tempo, fiz muitas amizades, inclusive com juízes, promotores, funcionários, e depois de aposentado passei a frequentar o Plaza. Ah, sim. O Plaza onde eles chamam de Senadinho. Mas o pessoal chegou uma ocasião que disse, não, mas eu acho que nós temos que mudar o nome do local aqui de Senadinho para Turma do Cotovelo. Quando passa uma
Mas é muito divertido se reunir com os amigos ali, porque é bem central. Exato. E se reunir com os amigos é sempre Eles bom. já tentaram mudar de local por causa do frio e do vento, né? Mas não se deram. Foram umas duas vezes lá para a Galeria Brasil, mas voltaram direitinho para ali. Não se pode falar em política, doença e remédio. Ah, tá. O negócio é Não, para tá certo, arejar, fazer higiene mental. Mas pode falar de futebol daí. Não, nem futebol não se fala muito, não. Tem lá o fanático de Grêmio Internacional. Eu esqueci de citar nas minhas amizades a Iraci Santa Luzia Murim, que foi uma diretora assim maravilhosa para nós. O Deoclésio, a Eli Baixa, a Maria Ieda, a Júlia. Aí, se eu for começar a relatar, vai dar um número muito grande. Até porque vocês dois têm uma característica impressionante, que a memória de vocês é uma coisa que não tem fim. Vocês lembram de tudo, de data, de hora, de tudo. É uma coisa. Eles botam a gente no chinelo. Mas eu tô aqui conversando com a dona Olga Hilbe Pacheco, seu Valdemar Pacheco. Esse casal amado por todo mundo que conhece e quem não conhece, né? Eu vou para um breve intervalo e volto já já, não sai daí.